Estamos de volta com o Alerj Debate. Nosso papo de hoje é sobre a morte do jornalista Tim Lopes, que está completando 14 anos. Voltando ao nosso assunto, queria dar a palavra ao Bruno. Bruno, você acha que o jornalista está se afastando de pautas investigativas depois da morte do Tim Lopes? A morte dele foi um divisor de águas, né, do jornalismo carioca e, por consequência, do jornalismo brasileiro. Então, como a Karen estava dizendo, antigamente o jornalista ele se aproximava muito, vamos dizer assim, da comunidade, achando que tinha um salvo-conduto, que o crachá dele pudesse garantir a segurança dele. Não, eu sou jornalista. Então, eu lembro que nos anos 80, o Marcinho VP era a capa do segundo caderno do Jornal do Brasil. Então havia uma coisa, um romance, uma coisa mais em relação ao tráfico, essa liderança comunitária. Havia uma identificação do líder do morro com a sua comunidade. Quais facções criminosas, falando uma besteira, por favor, me corrija, mas acho que com as facções criminosas, né, o apogeu, essa identificação dessas facções com os morros, ela foi se perdendo. Ou seja, eu sou o líder de uma facção, mas eu domino mais de 10 morros. Eu não tenho nenhuma ligação de infância, uma ligação afetuosa com essas 10 comunidades. Eu tenho com uma. O Elias Maluco, por exemplo, é de Vigário Geral. A ligação que ele tinha com o Complexo do Alemão é estritamente por conta do crime, né? Do tráfico de drogas. Então, eu acho que com a morte do meu pai, foi dito o seguinte: jornalistas, vocês não são mais bem-vindos. O que vocês estão fazendo aqui, vocês estão atrapalhando o nosso trabalho. Vocês estão noticiando Feira das Drogas. Porque a matéria que o Tim ganhou o prêmio ESSO foi um ano antes, até um pouco menos, né, de um ano. Mas em agosto de 2001 ele noticiou... E que deu muita visibilidade para aquela região, para aquela situação, né? Exatamente. Vamos dizer assim, na linguagem dele, atrapalhou o negócio dele, né, a venda de drogas. Então, aquilo prejudicou ele. Então, mas aquilo ali também foi um ponto muito importante, também foi um divisor de águas. Você vê no Jornal Nacional, o jornal de maior audiência do país, você vê uma feira de drogas entrar pela sua televisão. Então, quer dizer, a Zona Sul, ela teve conhecimento do que acontecia nas favelas, não é da Rocinha do Vidigal, é do Complexo do Alemão, que é um conjunto de favelas. A partir desse momento, eu acho que os jornalistas eles começaram a se perguntar: qual é a minha função quando for fazer uma reportagem dentro de um morro? Eu tenho que pedir autorização? Porque acontecia. Os jornalistas pediam autorização para a associação de moradores, a associação de moradores liberava e o jornal, ou rádio, a televisão ia fazer essa matéria. Então houve um rompimento, eu acho, a partir da imprensa em relação à exposição ou colocar em risco seus profissionais. Então, muitas empresas colocaram veículos blindados, começaram a ter uma expressão conhecida como áreas de risco. Né? Áreas de risco, tem confronto de polícia com bandido, tem confronto entre bandidos. Então houve até calma aí, vamos ver o que está acontecendo. Houve uma reformulação dessa política de como você vai cobrir determinados assuntos. Uma coisa muito importante também é o seguinte: o Tim Lopes ele foi assassinado por vingança, né? Foi uma retaliação do tráfico. Ele não foi morto em confronto. Então, a segurança do jornalista ela também tem esses dois pontos principais. A segurança ao cobrir um evento. Santiago Andrade morreu na praça pública aqui no centro da cidade, certo? Que é um outro contexto, diferente. Exatamente. Mas é grave também. O Tim não, o Tim ele foi morto por retaliação. O seu trabalho me prejudicou. Ele foi identificado lá dentro. Exatamente. Então, são duas questões a serem discutidas aí. Porque o Tim também poderia estar fazendo a matéria dele investigativa e tomar um tiro de um tiroteio. Então, quer dizer, eu acho que abriu uma ferida na sociedade, na própria polícia, na imprensa. E eu acho que, nesse momento, o que eu achei muito interessante é que sindicato, FENAGE, empresa, no caso a Globo, eles se uniram em busca de um propósito que era muito maior do que se era exposição do Tim. Claro que houve um erro, uma responsabilidade, a Globo arcou com a responsabilidade. Eu acho que foi um momento de você começar a mudar como o trabalho de jornalista vai se reinventar a partir de aí, no Rio de Janeiro, e quando você cobrir eventos ou de tiroteio ou matérias investigativas. Então eu acho que o jornalismo investigativo, com a morte do Tim, ele começou a se auto-questionar, coisa que ele nunca fazia. Ele achava que, não, eu sou investigativo, eu estou aqui, calma aí rapidinho que eu vou fazer uma matéria especial, deixa comigo, que está comigo. Então, não, calma aí. A realidade mudou, a realidade dos líderes dos morros, das favelas, dos líderes do morro não, líderes do tráfico,
essa mentalidade mudou. Eles não queriam mais saber. Antigamente a imprensa ela era vista como aliada, muitas vezes como o jargão popular advogado do povo. E, mais uma vez, a gente vê que na favela não é só o tráfico, pelo contrário, é uma minoria. Como meu pai disse uma outra vez, são 300 homens dominando 3 mil, 5 mil, 10 mil pessoas, né? Dependendo da comunidade. Com o Complexo do Alemão, muito mais. Então é importante mostrar que a sociedade, dentro da favela, ajudou a prisão dos assassinos do Tim. Acabou de falar, né? Foi então, um cidadão, um morador que ajudou. Exato. E acho que era a visão que o Tim tinha da favela. Na favela, tem alguns, não gatos pingados, mas tem uns caras que são bandidos, são traficantes, mas esses caras são uma minoria. Existe uma população, gente que trabalha, gente que não aguenta aquilo, aquela ditadura do tráfico. Então o Tim abriu uma ferida. Acho que a própria morte dele foi uma reportagem. Talvez que ele não quisesse, não deveria nunca ter que pagar com a vida. Mas ele abriu uma ferida, foi uma comoção. Está falando que, além de ano de eleição, era o ano de Copa do Mundo. Copa do Mundo também. E as pessoas, Copa do Mundo, Brasil, mas cadê o Tim Lopes? As pessoas estavam ligadas. O Jornal Nacional tinha 2 assuntos, era a Copa do Mundo e o Tim Lopes. Acabou. Carmen, como é que hoje está essa questão da violência contra o jornalista? A FENAGE produziu um relatório sobre isso. Você pode falar um pouquinho? Sim, a FENAGE produz anualmente, né, já há alguns anos que nós produzimos, nós recolhemos dados a partir do que os nossos sindicatos tomam conhecimento, né, e lançamos anualmente, né, em janeiro. Né, inclusive os 2 últimos foram lançados aqui no Rio. O de 2014 foi lançado aqui em função da morte do Santiago, que foi também uma morte violenta, né? E o de 2015 também foi lançado aqui no Rio. Né? Então, nós temos, porque inclusive nós não tínhamos dados, né, concretos sobre a violência, e muito mais essa violência que o Bruno bem separou, quer dizer, a violência que o jornalista sofre. Né? Mas que em alguns casos, em vários casos, resultam em morte, quer dizer, ou seja, o final é o mesmo que o Tim, independente do motivo, mas a morte, quer dizer, foi o Santiago, foi por acaso, digamos assim. Um acidente. Foi um acidente, mas resultou também na morte. Né? O ano passado, por exemplo, a gente teve 9 casos de morte no Brasil inteiro, o ano passado. E fora os casos fatais, houve muitos casos de violência, sim, de agressões aí a gente físicas. tem de agressões verbais, impedimentos profissionais, cerceamento da liberdade de imprensa, a gente tem, quer dizer, tudo isso. E a região sudeste é a líder. Né? Também pela imprensa estar mais concentrada. Sim, na região em São sudeste. Paulo, o ano passado, foi assim, o que teve o maior número de casos. Né? Mas isso aí, quer dizer, eu acho que também mapear esses números, né, nos ajuda a refletir e insistir que precisamos de políticas públicas para dar segurança ao jornalista. Dar segurança ao jornalista, porque afinal de contas nós não estamos aí, né, para morrer. De 2013 para cá, a gente tem tido no Brasil muitas manifestações e os jornalistas estão aí cobrindo, muitas vezes apanhando, tomando tiro de bala de borracha. Dá para proteger um pouquinho os jornalistas? O jornalista tem que se arriscar menos? Cada atividade, né, você assume o risco inerente a ela. Ser policial, você assim, assume o risco de defender a sociedade. Se naquela porta ali vier alguém atirando, todo mundo tem que correr para o lado contrário. Quem é policial tem que ir em direção aos disparos para cessar aquela injusta agressão. Então você é preparado para isso. O jornalista, ele precisa se preparar quando ele vai cobrir conflitos. Porque quando você tem conflitos e quando a sua matéria gerar conflitos, você vai ter um risco inerente a essa atividade. É o risco daquela pessoa que vai se sentir prejudicada, ofendida, que não entende a liberdade de imprensa, que não entende que é mais importante a liberdade e a exposição dos fatos do que os seus interesses pessoais. Então, na comunidade, enquanto o jornalista e os jornais estavam dando ênfase a que a polícia é truculenta, que a polícia agride e que a polícia não deva entrar na comunidade, opa, ótimo para o traficante. A partir do momento que você tem a exposição do trabalho cruel que ele faz na comunidade, da imposição do terror às pessoas, as mortes que eles fazem, a venda e a liberdade que eles conquistam com as armas.
Quando eles são identificados com isso, aí você passa a ter o jornalista como um agressor, e aí veio a vingança do Ratinho, que foi preso em razão daquela matéria, e quando encontrou o jornalista lá, falou, você é jornalista, filho? Olha, eu fui preso. Então, é o sentimento de vingança que falou mais alto, e ele acabou sofrendo com isso. Então, a partir daí, você está correto, Bruno, o jornalista passou a entender, opa, pera lá, se eu vou cobrir uma atividade que é conflituosa, eu tenho que ter os meus resguardos e aí a minha proteção. E ver como é que eu vou fazer essa cobertura sem que eu esteja exposto. E depois disso aconteceu com a equipe do Jornal o Dia, que também, né? Então nós tivemos outros casos que de fato levam alerta para que o jornalista entenda que a atividade dele, em razão desse conflito, também vai gerar algum risco. E, em razão disso, ele tem que se precaver para que ele possa se proteger, né? O policial se protege, o jornalista também tem que buscar a sua proteção. Muitas das vezes, né, o fato de você não ser identificado como jornalista já é uma proteção, permite que você possa fazer o seu trabalho. Então, se antes você tinha o crachá como salvaguarda, uma salvaguarda, o crachá talvez passou agora a ser seja hora o de problema. esconder o Então, crachá, seja a hora de esconder o problema. crachá para você fazer a cobertura sem que seja identificado como um jornalista que vai lá para me agredir. Então, são coisas que precisam ser refletidas, né, para que o jornalista consiga, de fato, exercer o seu papel. Que isso é fundamental. Nós temos que garantir a liberdade de imprensa, garantir o exercício, né, da exposição da verdade, exposição dos fatos, doa quem doer. Os fatos estão ali e precisam, de fato, serem expostos para que a sociedade saiba e perceba, né, aquilo que está acontecendo no seu dia a dia. Como é que as empresas estão se colocando? Elas estão dando respaldo aos profissionais? Elas estão se responsabilizando pelos profissionais? Eu acho que depois do Tim Lopes, houve 2 casos de novo de violência. Primeiro foi em 2008, Jornal o Dia, jornalista e fotógrafo foram descobertos, torturados pela milícia. E eu conheço esse fotógrafo, né, inclusive trabalhou com meu pai. E ele dizia para mim que durante as sessões de tortura, eles diziam, vai virar um Tim Lopes. Veio da Mora aqui. E Batã era uma favela que é dominada pela milícia, que, em tese, não tem droga, não tem assalto, não tem nada. É uma maravilha. Só que... Era, né? Bom, isso também já foi desconstruído. Não, exatamente, mas nunca foi, né? Nunca esse é o que mas se vende, né? Existia Na verdade, não é. essa lenda de que era uma favela tranquila. Exato, estamos quase 8 anos atrás. Então, foi uma questão que foi traumática, né? 6 anos, foi exatamente 6 anos depois da morte do Tim. E um pouco mais à frente, se não me engano, 2011 ou 2010, mas foi 2011, foi o cinegrafista da Bandeirantes, o se não me Santiago. engano. Não, o outro cinegrafista que ele era uma reportagem na Isso. favela de Antares, né, em Santa Cruz. E era uma reportagem, quem cobre jornalismo, uma operação da Polícia Militar em Antares, jornalisticamente, num domingo, não tinha importância e relevância nenhuma. Então ele entra naquela favela com colete, mas aquele colete não segura nada. Mas eu acho que o mais importante nesse momento é a consciência do jornalista. Até onde eu vou? Até onde eu devo ir? O chefe dizia, você não foi lá que eu mandei você? Eu falei, não fui. Aí vamos fazer o seguinte, então o senhor, por favor, faça um relatório, vamos mandar para a nossa chefia aqui, o senhor diz por que eu errei e eu vou dizer por que eu não fui. Eu acho que esse diálogo aberto do profissional com a chefia tem que ter. Eu acho que é o mais importante. O Santiago, acho que não teve nem como. Agora, foi uma falha, devia estar com equipamento. Eu cobri muitas manifestações pela Globo News. Com assistente de câmera. Eu cobri manifestações pela Globo News. Nós seguimos o protocolo de segurança. Teve um problema, todos sabem. O Pedro Vedova, repórter, tomou um tiro na testa, de bala de borracha, da polícia. É uma questão a ser discutida. A polícia errou, não errou? Como é que o Pedro estava? É uma questão que eu não sei. O Zaqueu fez uma observação interessante. Se entrar um cara armado aqui, eu não sei se vou pular para trás não, entendeu? Eu vou tentar pegar o celular, vou tentar fazer. E talvez seja um erro. Talvez seja um erro, mas talvez eu vou pular aqui, é um instinto. Trabalhar esse instinto, você tem que se conhecer e também se posicionar para a sua empresa e para o seu chefe. Eu acho que é o seu principal. E a empresa também tem que fazer o trabalho dela. O nosso código de ética, que já foi revisto, inclusive depois da morte do Tim, ele tem uma cláusula de consciência, né, em que o jornalista pode, né, e deve se negar quando ele se sentir ameaçado, né, seja por questões ideológicas ou por questões de segurança mesmo, né?
Então, isso aí eu acho que essa cláusula precisa ser mais aplicada, né, pelas empresas, né, e não ficar nessa coisa da cobrança, né, por que não fez e aí você não fez porque você estava protegendo a sua você vida. É antiprofissional, né, você não foi profissional. Não, eu fui profissional, né, eu não fiz por essas e essas razões, e você ter esse diálogo. Né? Eu não sei realmente se esse diálogo vem existindo dentro da imprensa, né? Dentro das empresas. Né? Então, como o Bruno falou, o diálogo é importante. O diálogo é importante. Para garantir. Eu acredito, quer dizer, que esse diálogo, a partir daí, venha existindo, mas ainda com muitas dificuldades, porque na medida que as empresas não aceitam esse protocolo de segurança, que daria, digamos, os parâmetros para que você possa negociar, porque eu acho que essa negociação também não pode ser individual. Você tem que ter padrões como referência, né? Ok, obrigada, Carmen, obrigada, Bruno, obrigada, deputado, pela participação de todos aqui, obrigado. Foi um ótimo debate. Obrigada a você também que nos acompanhou. Para rever este ou outro programa da TV Alerj, acesse o nosso site www.alerj.rj.gov.br. E nós queremos saber a sua opinião. Escreva para alerjdebate@tvalerj.tv. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo fluminense.